Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o jogo entre Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo deve poupar jogadores pensando nos duelos contra Vasco e LDU? De La Cruz e Eric Pulgar, que já tem 2 cartões amarelos no Campeonato Brasileiro, estão pendurados. Eles devem ficar de fora contra o Juventude para evitar suspensão? Nossas escalações e palpites. Olá, Mariana, tudo bem? Qual é a sua expectativa para esse jogo entre Flamengo e Juventude? Bom, a minha expectativa é que seja mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Por mais que seja um jogo em que o Flamengo vai enfrentar uma equipe que começa muito bem o Campeonato Brasileiro, o Juventude provavelmente será mais uma equipe que vai disputar na luta contra o rebaixamento. Então eu sempre digo que quando você quer ser campeão de uma competição de pontos corridos, você não pode perder pontos para equipes que provavelmente vão estar abaixo da 10ª colocação, e é algo que provavelmente vai acontecer com a equipe do Sul. O Flamengo precisa sim fazer um bom jogo, mas acima de tudo precisa conquistar 3 pontos, porque são 3 pontos valiosos e que, se o Flamengo perder, ele com toda certeza não vai conseguir recuperar em outro jogo, porque é o tipo de pontos que, por exemplo, um adversário como o Palmeiras dificilmente vai desperdiçar jogando, principalmente em casa. O Flamengo tem que ir com um objetivo, que é conquistar os 3 pontos. E caso ele consiga, ele chegaria a 10 pontos no Campeonato Brasileiro em 12 disputas. Em 12 pontos em disputa. Então o Flamengo com toda certeza precisa vencer o Juventude, independente de quem esteja em campo, independente se o Filipe Luís vai poupar um ou outro não jogador. O Flamengo precisa entrar em campo focado 100% na vitória, porque os 3 pontos contra o Juventude é tão importante quanto os 3 pontos contra Vasco ou qualquer outra equipe que vai vir na sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, a minha expectativa para o jogo é que será um jogo difícil e que será ainda mais difícil se o Flamengo não fizer uma boa partida e se tiver dificuldade nas finalizações. Porque eu acho que o Flamengo fazendo um bom jogo e conseguindo ser eficiente nas finalizações, o Flamengo pode fazer um jogo difícil, não ser tão difícil assim, ainda mais pensando que o jogo é no Maracanã. E esse jogo é um jogo que o Flamengo precisa vencer para ser campeão brasileiro. E você vai falar assim, mas está tão cedo no campeonato? Sim, está muito cedo no campeonato, mas o Flamengo entra no Campeonato Brasileiro pensando em ser campeão e não pode ser diferente disso, até pelo time e elenco que tem e pelo treinador, que também tem. Então, assim, é um jogo no Maracanã, um jogo que o Flamengo necessita vencer. Como a Mariana comentou, são pontos em que, se o Flamengo perder, dificilmente o Flamengo consegue recuperar. E, assim, é óbvio que não dá pra dizer ao contrário, que o Flamengo é favorito nesse jogo, ainda mais sendo um jogo no Maracanã. Então, assim, é um jogo que o Flamengo precisa demais vencer, e não importa qual seja o time do Flamengo no jogo contra o Juventude, o Flamengo precisa da vitória. O Flamengo deve poupar jogadores pensando nos duelos contra Vasco e LDU? Sinceramente, eu acho que o Filipe Luís pode poupar um ou outro jogador. Acho que o Flamengo tem um elenco que ele pode jogar, pode mudar uma ou outra peça. Eu acredito que o Flamengo tem elenco para isso. Porém, é um jogo em que também pode pegar o Flamengo desprevenido, porque mais uma vez a gente vai jogar no Maracanã contra uma equipe que a gente sabe que é inferior ao Flamengo, porém uma equipe que vai se defender o máximo possível. E muitas das vezes a gente fala, dá pra poupar um jogador aqui, outro ali. Só que quando o Flamengo joga no Maracanã, é muito importante que o Flamengo tenha os seus principais meias em campo. E, bom, no caso a gente tá falando sobre poupar ou não. Eu pouparia 2 ou 3 jogadores. Acho que o Flamengo tem elenco para poder poupar. E esse é um jogo em que o Flamengo pode poupar, até porque a sequência da temporada, a gente vai ter um clássico contra o Vasco praticamente 3 dias depois, e depois do clássico contra o Vasco, o Flamengo tem 3 dias depois a LDU. Então, se existe algum jogo em que o Flamengo pode poupar 2 ou 3 jogadores, é no jogo contra o Juventude, e mesmo assim o Flamengo ainda será favorito. Então é isso. Vamos lá, eu não acho que o Flamengo deve poupar jogadores pensando no jogo do Vasco e o jogo contra a LDU. Não acho. Deve sim poupar se tiver jogadores cansados e com algum problema físico, e aí seja necessário que sejam poupados.
Porque eu acho que assim, os 3 pontos contra o Juventude valem os mesmos 3 pontos contra o Vasco. Então, pra mim, isso um jogo pro outro, pra mim, não muda nada em relação a um jogo outro de poupar ou não poupar. E acho que ainda está muito cedo para pensar no jogo do Equador, embora o jogo aconteça na outra terça-feira. Acho que ainda está muito cedo para pensar nesse jogo, e eu não sei se no jogo contra a LDU todos os jogadores titulares do Flamengo jogam tão bem assim na altitude. Então eu acho que é algo que as características dos jogadores vai fazer mais diferença, na minha opinião, claro, para começar os jogos, ou pelo menos é assim que eu iria avaliar, pensando no jogo contra a LDU na altitude. Mas acho que assim, eu acho que, volto a repetir, não acho que o Flamengo deve poupar jogadores por causa do jogo do Vasco ou do jogo da LDU, e sim por causa de questões físicas ou por se ter jogadores que estão cansados demais. Acho que o Flamengo deveria poupar jogadores por causa dessas situações. De La Cruz e Pulgar estão pendurados, já que já receberam 2 cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. Eles devem ficar de fora contra o Juventude para evitar suspensão, por exemplo, o clássico contra o Vasco? Bom, eu vou ser muito sincera. Eu deixaria, por exemplo, o De La Cruz de fora, não por conta de pensando assim, ele pode tomar o terceiro cartão amarelo e ficar fora contra o clássico, contra o Vasco. Não é por este motivo que eu deixaria, por exemplo, o De La Cruz no banco de reserva. É porque ele está tendo uma sequência imensa de jogos. Por isso que provavelmente eu começaria com o De La Cruz no banco de reservas. Já o Pulgar não, o Pulgar para mim tem que ser titular. Já falei que é muito importante que o Flamengo tenha, por exemplo, o Pulgar nos jogos no Maracanã. Ele é um jogador importantíssimo na saída de bola do Flamengo, tanto na primeira fase de saída de bola quanto na segunda, que é no meio campo. Então, se for para mim poupar um dos 2 jogadores por conta com medo de ambos tomarem o terceiro cartão amarelo, se for para me poupar um dos 2, seria com certeza o De La Cruz, mas por conta da sequência de jogos, não por conta não por ele poder ficar suspenso no duelo contra o Vasco. Tenho exatamente a mesma opinião. Não acho que o Flamengo, o De La Cruz ou o Eric Pulgar deva ser poupado por causa de já ter 2 cartões amarelos e podem, se receberem os cartões amarelos, ficar fora do clássico contra o Vasco. Não acho que deva ser poupados por causa disso, até porque acho que o Eric Pulgar, no meu time, por exemplo, o Eric Pulgar está de titular, então acho que ele tem que começar assim de titular. E concordo com a Mariana, o Eric Pulgar é um jogador fundamental na saída de bola do Flamengo, especialmente nos jogos do Maracanã. E o De La Cruz não, o De La Cruz eu acho que, na minha visão, deve ser poupado. Agora vamos para as nossas escalações. Qual seria o time do Flamengo para a quarta-feira, Mariana? Qual seria o seu time pensando no jogo entre Flamengo e Juventude? Bom, a minha equipe contra o Juventude seria Rossi no gol, na lateral direita Wesley, como zagueiro pela direita Danilo, zagueiro pela esquerda Léo Pereira e lateral esquerdo Ayrton Lucas. Como dupla de volantes eu começaria com Pulgar e Gerson, na ponta direita Luiz Araújo, como camisa 10 de Arrascaeta, como ponta esquerdo Michael e como centroavante Bruno Henrique. Por que eu faria essa escalação? Quando eu disse sobre poupar jogadores na primeira vez que você me perguntou, foi porque não era poupar exatamente por conta de confrontos entre Vasco e LDU. Eu posso ter me equivocado se eu disse isso, mas não é exatamente por conta disso. É porque, no meu caso, por exemplo, por que eu pouparia Léo Ortiz, Alexandro e De La Cruz? Porque eles estão tendo uma sequência grande de jogos. Léo Ortiz já vem do seu 11º jogo seguido. O De La Cruz, acho que é o 8º jogo seguido dele. E o Alexandro, esses 2 é por conta da sequência de jogos e porque o Flamengo tem outros jogadores que podem atuar por ali. Já o Alexandro eu pouparia porque eu já falei, o Alexandro é um jogador fundamental na equipe do Flamengo e eu tenho muito medo do Alexandro se lesionar. O Alexandro está vindo de alguns jogos seguidos e o Alexandro é um jogador propenso a se lesionar. Então eu não quero de modo algum perder o Alexandro, já que ele é um jogador completamente regular. Então é por isso que quando eu digo sobre poupar jogadores, seriam estes 3 jogadores, mas não é poupar por conta de LDU e Vasco. É mais por conta deles ter uma sequência muito grande de jogos. Pois é, vamos lá. O meu time seria, não é tão diferente do seu não, vamos lá. O meu time seria Rossi no gol, na lateral direita o Wesley,
A dupla de zaga seria Danilo e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. A dupla de volante seria Eric Pulgar e Gerson. Mais à frente, o trio ali atrás do centroavante. De ponta direita, no meu time seria Gonzalo Plata. De camisa 10, De Arrascaeta. De ponta esquerda, Michael. E de centroavante, Juninho. Por que eu escalaria esse time? Vamos lá. A Mariana já meio que comentou sobre a questão do De La Cruz e do Alexandre. Então é basicamente a mesma coisa, mas porque ele já tem uma sequência de jogos razoável e são jogadores que são propensos a lesões. O Léo Ortiz precisa realmente ganhar um descanso, especialmente se você pensar que ele jogou na data FIFA pela seleção brasileira e está jogando nessa sequência de jogos pelo Flamengo. Acho que nesse jogo é fundamental ter o Wesley e o Eric Pulgar, então por isso no meu time eles estão começando de titular. E aí o quarteto de ataque. Por que eu fiz essa escolha pelo quarteto de ataque? Porque eu não quero ver o Flamengo jogando com 4 atacantes contra ninguém. Então, por isso o Arrascaeta está jogando, por exemplo, nesta partida eu escolhi ele para começar de titular, porque o Gerson aí estaria jogando de volante, então o Arrascaeta de 10. Acho que o Gonzalo Plata, como já tinha comentado, acho que é um jogador que, na minha opinião, hoje é um dos melhores jogadores do Flamengo e, para mim, é titular do time do Flamengo. Então, no último jogo ele começou no banco de reservas, então ele começaria, por exemplo, no meu time titular e pela ponta direita. E, como eu já comentei na live de ontem, o Michael acho que deve ganhar sequência no time titular depois do jogo que ele fez, num jogo ok que ele fez contra o Grêmio, num jogo em que ele teve bons momentos e outros momentos não tão bons, que ele fez escolhas erradas e não finalizou pro gol tão bem assim. Mas eu acho que é um jogo que, por ele ter tido participação demais no jogo, eu acho que ele deve ter sequência e acho que é interessante que ele comece de titular contra o Juventude. E de centroavante eu escolhi o Juninho. Tem uma questão, porque o próximo jogo, e aí sim eu penso no jogo, nos próximos 2 jogos, pensando que os próximos 2 jogos do Flamengo é o Vasco e a LDU, e desses 2 jogos eu quero ver o Bruno Henrique de titular, tanto contra o Vasco quanto contra a LDU, nesse caso, eu pouparia o Bruno Henrique e começaria com o Juninho de titular, porque eu quero ver o Bruno Henrique de titular contra o Vasco e de titular contra a LDU. Então, nesta partida, ele já começou de titular contra o Grêmio, então nesta partida eu pouparia o Bruno Henrique e começaria de titular com o Juninho. Então, basicamente, esse é o time. Vamos agora aos palpites. E aí, Mariana? Acho que não, deixa eu começar com o meu palpite para o jogo entre Flamengo e Juventude. Vamos lá. Meu palpite, admito que eu não pensei muito qual o placar, mas vamos lá. 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo? 2-0 Flamengo. Bom, o meu palpite também é 2-0 Flamengo. Acho que é um jogo em que o Flamengo pode ganhar. Não, tem boa chance de vencer a partida. Porém, não acho que vai ser fácil de modo algum, porque, de novo, o Flamengo sofre contra equipes fechadas e o Juventude, com toda certeza, vai vir bem fechado para o Maracanã e o Flamengo vai ter que quebrar esse muro, que com certeza a equipe adversária vai fazer no jogo do Maracanã. Então, o meu palpite é 2-0. É isso, gente. Até a próxima.